Você achou que a gente não ia mais falar de Gotham DPGC? Você estava enganado. Aguarda a vinheta, vamos falar, volume 3. Salve, Alucinerds! Estamos aqui hoje para voltar a cumprir uma promessa que ficou um tempinho aí encostada, mas estamos aqui para falar de Gotham DPGC. Esse volume é o 3, é o terceiro, e ele leva como nome Sob Suspeita. Continuando aqui, trabalho excepcional do Ed Brubaker com o Greg Rucka, com arte de Michael Lark e Stefano Gaudiano. Bom, no geral, esse terceiro volume, ele meio que dá uma desacelerada. Não quero dizer com isso que ele está ruim, mas ele desacelera um pouco. O primeiro vem aquela sensação, o segundo vem... Esse terceiro ele dá uma desacelerada, mas eu já adianto que o quarto, meu amigo, ele volta lá para cima, mas... Gente, é uma sequência natural. Você percebe claramente aqui uma preferência, do Brubaker com o Rucka na personagem da René Montoya, especificamente na René Montoya. Então as histórias acabam girando muito em torno da René Montoya ou do Crispus Allen, que é o parceiro dela. Mas vamos lá, de novo, nós temos aqui a equipe, né, que no primeiro volume, no primeiro arco aqui, no primeiro volume não tinha essas duas páginas aqui, mostrando quem é que faz parte da unidade de crimes hediondos. Então a gente tem de novo aqui, para você se contextualizar. E a primeira história, o primeiro arco aqui, chama-se Corrigan. Corrigan, na verdade, é o nome de um dos funcionários do departamento que trabalha na parte de perícia. E óbvio, é corrupto. É mais um dos corruptos. E logo nessa primeira história, é interessante que a René Montoya e o Crispus Allen vão dar uma batida no local. Só os dois. Resultado, quem aparece por lá é o Aranha Negra, o Johnny LaMonica. E no frigir dos ovos, naquele calor da emoção ali, né, tiro pra todo lado, ele chega a atirar na René Montoya, mas a Montoya tava de colete. Mas o Crispus Allen dá cabo nele. Eu tô falando isso, não é tão assim, spoiler, tão pesado, porque tá logo nas primeiras páginas, tá? Não se preocupem que daqui pra frente eu vou segurar a língua. Com isso, o Crispus Allen ele acaba sendo acusado por um dos marginaizinhos menores que estavam no local, que acaba levando um tiro, e ele acaba acusando o Crispus Allen. E resultado, a bala tinha desaparecido. Então Corrigan trabalha na parte de perícia, a bala desapareceu, enfim. Aí aqui a gente vai ver realmente um lado de um comércio de provas de crime, um mercado negro de provas de crime negociados aí justamente pelo Corrigan. E enfim, tem todo o desenrolar aqui. O que é interessante é que mostra a parceria do Crispus Allen com a René Montoya, o quanto os dois são importantes um para o outro e o quanto a René Montoya estava disposta a realmente ajudar o parceiro. Então é interessante o arco. Bem verdade, esse arco, né, eu não falei no início, mas esse arco aqui é do Greg Rucka, ele que escreveu, e a arte é dos dois, do Michael Lark com o Stefano Gaudiano. O primeiro arco, a arte tá interessante, tal. No segundo, percebe uma melhoria na arte. Eu já tinha falado lá no volume 2, principalmente, uma queda um pouco na arte. Aqui a gente continua tendo aqueles tons pastéis, os cenários são bem trabalhados, mas as expressões aqui tão boas, tá, dos personagens, as feições dos personagens, você consegue identificar, pelo menos os principais que a gente vem lidando com uma certa frequência, e aí a René Montoya com o Crispus Allen, eles são bem reconhecíveis. A gente tem introdução aqui, introdução não, mas volta aqui o Esperança, que é o agente da corregedoria. É um arco muito interessante, tá? Vale muito a pena. A segunda história desse volume é o Apagar das Luzes, também do Greg Rucka, com a arte dos dois, do Michael Lark com o Stefano Gaudiano. Ele dá um contexto, aqui ele já começa a dar um contexto como se fosse uma pasta de arquivo, então ele tem um texto aqui explicando mais ou menos o contexto da história. E é interessante porque a polícia tá meio pirada com o morcegão. Ele andou
controlando a faixa de rádio da polícia para atingir os próprios objetivos. Teve policial que foi morto porque estava tendo uma guerra de gangues aqui, alguns chefões foram mortos, ficou um Deus nos acuda. E resultado, o comissário Atkins, ele meio que chuta o balde e falou: eu não quero mais saber desse morcego não. Então essa aqui é mais uma história de interlúdio mesmo. E é interessante, porque mostra realmente que a relação entre a polícia e o Batman, ela sempre tá no fio da navalha. A terceira história, o terceiro arco aqui é Sexo, Segredos e Chibatadas. Esse aqui é do Ed Brubaker. E aqui a arte já é um outro cara, é o Jason Alexander. Se eu não me engano, ele não tinha participado em nenhum outro número. Essa história é interessante porque ela mostra o assassinato de um reverendo. E as pistas no local levam a crer que a envolvida é a Mulher Gato. Então temos mais uma participação especial aqui com a Mulher Gato. Nessa história a gente tem a participação dos detetives Marcus Driver e a Josie McDowell. É interessante aqui porque a gente vai ver que a Josie McDowell ela tem uns dons interessantes para uma investigadora. Quando você ler, você vai entender, eu não vou dar spoiler. Mas a história é interessante porque ela mostra realmente o possível envolvimento da Mulher Gato, mas num assassinato, coisa que não é muito comum dela. E o que é interessante é que os policiais, eles sacam logo isso. Mas peraí, a Mulher Gato, será? E, bom, a história é bastante interessante, mas o que deixa a desejar nesse arco aqui, Sexo, Segredos e Batatas, é justamente a arte do tal Jason Alexander. É uma arte muito borrada, você tem, sei lá, os traços são meio grotescos, meio grosseiros. Não me agradou em nada a arte, embora a história seja fantástica, tá? O Ed Brubaker, bom, Ed Brubaker escreve muito bem, não é? Mas a arte, realmente, ela é um pouquinho... É uma das piores de todos os arcos. Eu não gostei não, tá? É uma opinião bem pessoal. Vamos para a próxima história, que seria então Conexão Keystone. Essa Conexão Keystone então é escrita pelo Greg Rucka, desenho do Stefano Gaudiano, com arte e finalização dele e mais dois artistas. O que é interessante nessa história, a Conexão Keystone, é que ela acaba envolvendo o Dr. Alquimia. O Dr. Alquimia é um vilão que faz parte da galeria do Flash. Eles vão para Keystone City justamente para tentar falar com o Dr. Alquimia. De novo, os policiais que estão fazendo essa investigação são justamente o Crispus Allen com a René Montoya. É interessante, a arte tá boa. Esse arco é interessante porque depois que a sexualidade da René Montoya, mais especificamente a homossexualidade da René Montoya, foi jogada no ventilador, principalmente por conta do Duas Caras, lá no primeiro volume, a família da René Montoya tinha deixado ela de lado, né? Tinha meio que abandonado ela, família tradicional, né? Católica, enfim. E aqui ela tem um encontro com o pai. E não é um encontro que pode-se dizer que tenha sido interessante, pelo menos não nesse primeiro momento. Enfim, a Conexão Keystone ela acontece em 4 partes, é a última história do encadernado. E é interessante porque ela meio que mostra um pouco da René Montoya mais explosiva. Talvez por conta das sucessivas ações que estão acontecendo na vida dela. A gente percebe a René Montoya meio pavio curto. Então isso vai ter consequências mais na frente. De novo, eu achei esse um volume mais desacelerado, mas isso não quer dizer que ele seja lento demais. Ele tem ação, ele tem a parte investigativa forte, mas se a gente for comparar com o primeiro, principalmente até o momento, né, ele está um pouquinho abaixo. De qualquer forma, é uma indicação, leitura muito boa. Talvez Gotham, essa série, tenha sido uma das melhores coisas que tenham surgido aí dentro do universo de si. Porque a gente vê muitas obras de heróis e aqui a gente tem realmente uma abordagem bem diferenciada, porque está focando nos policiais do departamento de Gotham City, departamento de polícia de Gotham City. Gente, o Ed Brubaker, mais uma vez com o Greg Rucka, eles exploram muito bem, então o roteiro está muito bem amarradinho. Como eu falei, ela desacelera um pouco, mas ainda assim a gente percebe uma harmonia muito boa aqui na escrita e está abrindo caminho para o volume 4, que o volume 4 realmente foi excepcional. Então esse é o terceiro volume da série premiada, né? Lá no primeiro volume a gente tem um arco que foi premiado pelo Eisner. Então aqui esse encadernado inclui as histórias originalmente publicadas em Gotham Central de 23 a 31 em 228 páginas. Acha-se facilmente
né, em Amazon, Saraiva, enfim. É uma publicação recente, não sei se foi em 2015 que ela saiu aqui no Brasil, 2014, por aí, 2015 acho. De qualquer forma, é um volume que você encontra facilmente, está aqui, vale a leitura, principalmente se você já leu os outros dois, vale muito a pena você continuar, para você pegar a sequência toda, como a gente falou. Nota-se uma preferência do Brubaker com o Rucka para realmente focar um pouquinho mais em cima da dupla Chris Fusalen e René Montoya. Então a gente continua verificando a evolução dessa relação dos dois e é um bom encadernado, tá? Ele desacelera um pouquinho, mas é um bom encadernado, vale muito a pena. Tá aqui a indicação, Gotham DPGC sob suspeita, é o volume 3 de 4. Ed Brubaker com Greg Rucka e arte de Michael Lark e Stefano Gaudiano. Tá aqui, recomendadíssimo. Até a próxima, um grande abraço. Basinski. Valeu, Lucinerds.